A leitura está presente em nosso cotidiano em inúmeras situações. Podemos afirmar que a vida é medida pela palavra, seja ela escrita ou falada. Fazemos leituras de jornais, livros, músicas, revistas em quadrinhos, textos em redes sociais e tantas outras mensagens, além da leitura do outro e de nossa vida. Neste curso, vamos pensar a leitura em suas diferentes vertentes como práticas sociais de inserção no mundo, por meio da mediação para a formação de leitores. Vem com a gente! O tema deste módulo é Mediação da leitura e formação do leitor. Inicialmente, nós vamos tratar nesse módulo da questão de como o leitor se vê e de como o mediador se vê no processo de formação de leitores. Nesse sentido, nós partimos de uma questão que é o que é necessário para se formar o leitor, para se formar principalmente um leitor crítico, e qual o papel do mediador de leitura nesse processo. Diante disso, o que nós propomos é discutir a mediação da leitura sob várias perspectivas, especialmente aquelas relacionadas ao cotidiano do leitor, às suas experiências, o que ele constrói no cotidiano, porque o leitor ele só vai se relacionar bem com a obra lida, seja ela literária, científica ou de qualquer outra natureza, se esse leitor compreender que aquela leitura faz parte do seu dia a dia, que ela faz parte do seu cotidiano. Como é que nós, educadores, ou pessoas de forma geral, pode contribuir na formação do leitor? Daí a ideia da gente construir um processo de formação que possa interagir com pessoas das mais diferentes possibilidades e que possa levar em consideração que os espaços de leitura, as ambiências de leitura, elas não são ligadas especificamente a um espaço formal, mas essa leitura pode se dar nas ruas, ela pode se dar nas praças, nas residências, nos condomínios e, claro, obviamente, também nas bibliotecas, nas escolas, nesses espaços tradicionalmente conhecidos como espaço de leitura. A pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, realizada pelo Instituto ProLivro, faz um mapeamento do comportamento leitor dos brasileiros. É possível concluir que é na infância, por meio da escola, da família ou na biblioteca, onde aparecem as primeiras oportunidades de práticas e ações mediacionais. A mediação da leitura, ela é um processo que vai envolver diferentes situações. Ela vai envolver tanto situações como atores, como sujeitos. Por exemplo, a leitura ela é um processo que vai levar à interação entre o mediador, entre o leitor, ou seja, o público para quem a mediação vai se dar, mas também ela vai envolver outras possibilidades, outras dimensões, como, por exemplo, o texto que está sendo mediado, qual é a proposta de mediação da leitura, e esse processo de mediação da leitura ele pode se dar através de uma roda de leitura, através de um grupo de conversa, através de uma contação de história, por meio de diferentes atividades. E é importante que o mediador leve em consideração algumas dimensões da leitura, como, por exemplo, a leitura ela é dialógica, ela precisa que haja um diálogo entre quem está mediando a leitura e as pessoas que estão participando, o público em geral. Ela é simbólica porque ela vai permitir ao leitor que ele interaja com essa leitura, que ele encontre um ponto de encontro entre a sua vida, entre o seu gosto e a leitura que ele desenvolve. Ela é crítica porque o leitor crítico é aquele que lê e que entende o que lê. Nós podemos também dizer que a leitura ela é cognitiva e argumentativa. Por quê? Porque o leitor ele passa por um processo de cognição à medida que ele lê, que ele compreende o que ele lê, que ele interage com essa leitura e ela passa a fazer parte do seu dia a dia, do seu cotidiano. E é importante também pensar a leitura no âmbito da crítica. Aí a gente pode, inclusive, lembrar do que nos disse Paulo Freire, né, que a leitura do mundo precede a leitura da palavra. Por quê? Porque um processo de formação do leitor ela vai envolver diferentes argumentos, elementos que são sociais, que são culturais, que são políticos, que são determinados pelo dia a dia dessa pessoa, na família, na escola, na comunidade, no grupo que ele faz parte. Então, nós podemos dizer que
A leitura, ela se dá no processo que envolve diferentes sujeitos, diferentes atores, daí a gente chamar leitura de si e leitura do outro, porque ela não acontece sem estar envolvida no processo que é construído social, envolvida no processo que é construído culturalmente na sociedade. Não existe um único caminho possível para a formação de mediadores de leitura. É necessário entender a dimensão dialógica e contextual do ato de ler para estimular as outras pessoas. Por que nós entendemos que há necessidade de uma formação para esses mediadores? Porque a leitura, da forma como ela acontece em muitos espaços, como na escola, na biblioteca, ela precisa de um sujeito mediador. Esse sujeito mediador é aquela pessoa que vai contribuir de uma forma profissional, de uma forma colaborativa, de uma forma generosa em formar as pessoas para que elas possam desenvolver o gosto pela leitura, que seria a formação de mediadores de leitura. Isso vai se dar especialmente através de práticas de leitura desenvolvidas em diferentes espaços. O que a gente propõe é justamente apresentar possibilidades de formação desse mediador, seja ele o professor, o bibliotecário, o agente comunitário, o agente de leitura, para que ele possa pensar possibilidades de planejamento de propostas de atividades de leitura de uma forma também crítica, de uma forma também dialógica e compreendendo que a leitura ela é processual, que ela não acontece de forma pacífica, que ela não ocorre de uma forma estática. Pacífica aqui eu me refiro ao fato de que a leitura ela ocorre no diálogo, ela traz transformações do leitor, ela traz mudança. Então, essas mudanças, para que elas aconteçam, a leitura ela precisa estar contextualizada, ela precisa ser desenvolvida num processo dinâmico de interação e que a leitura possa fazer algum sentido na vida do leitor para que ele goste do que ele está lendo, para que ele se interesse por novas leituras, por outras leituras, para que ele interaja com outros leitores e que também ele se sinta motivado e interessado em participar de ações de mediação da leitura. Daí a necessidade de que se desenvolva ações de leitura que sejam prazerosas, que sejam dinâmicas, que sejam práticas, que é justamente com isso que nós pretendemos trabalhar nesse curso. Sobre o que caracteriza o mediador de leitura, temos algumas pistas. Inicialmente, deve tratar-se de um leitor, alguém que gosta de ler. É um leitor crítico, cujas experiências são partilhadas no processo de interação com o outro. Além da experiência de leitura, é necessário gostar de comunicar-se, de falar do que lê, compartilhar seus repertórios e afetividade. Percebe na mediação a possibilidade de mudança a ser realizada no cotidiano das pessoas, de modo que compreendam o espaço que a leitura ocupa em sua vida. Compreende as diferentes fases pelas quais o leitor se constrói e se torna íntimo da leitura, sem exigências, deixando fluir, sem estabelecer juízos. Na prática, que tipo de atividades nós podemos realizar para formar leitores, para desenvolver atividades de mediação da leitura que sejam prazerosas, que sejam dinâmicas, que sejam criativas? Nesse ponto é que a gente vai desenvolver a cada módulo desse curso atividades e ações e propostas. Por exemplo, trabalhar a mediação da leitura através da arte, trabalhar a mediação da leitura através da contação de história, trabalhar a mediação da leitura utilizando textos literários que sejam de interesse de um público específico, seja esse público de jovens, seja esse público de crianças, de adultos. E para que a prática aconteça de uma forma prazerosa, é muito importante que o mediador de leitura, a princípio, se veja como leitor. Então, a primeira proposta que se pensa para o mediador é que ele realmente seja um leitor, que ele prepare as práticas lendo o texto, compreendendo o texto, aquilo que ele quer passar,
quais as dinâmicas que ele vai utilizar, quais os textos que vão fazer parte daquela dinâmica, daquela mediação, daquela atividade de leitura, daquela prática, sempre pensando que é necessário contextualizar a vida do leitor, que é necessário contextualizar o momento em que a sociedade vive, que é necessário buscar também itens que possam contribuir nessa formação. Por exemplo, a questão das memórias do leitor, a questão da acessibilidade, que é um outro módulo do qual nós iremos trabalhar. Então, nós sabemos que um público, ele tem diversas características, e essas características necessitam ser conhecidas, necessitam ser compreendidas, porque a leitura ela é algo amplo. A leitura ela é autônoma, ela é libertária, e para que isso aconteça, o público necessita estar identificado com essa leitura. E o mediador, que vai desenvolver essas ações, ele precisa estar atento a isso, a partir do que ele lê, a partir do que ele vive, a partir de como ele compreende a dialogicidade da leitura e especialmente de uma forma sensível e afetiva com o outro, com aquele que participa de uma atividade de leitura. Vamos repassar alguns passos indispensáveis para uma boa mediação. Planejar a prática de leitura com antecedência, de modo bem detalhado, textos a serem lidos, ambiências, atividades, etc. Escolher textos adequados à situação e ao nível de compreensão dos leitores. Ler previamente os textos a serem trabalhados. Organizar a ambiência onde se dará o encontro, biblioteca, sala de aula, residência, sala de estar, varanda, quintal, praça, etc. Expor livros e outros materiais de leitura de modo que possam gerar atração e curiosidade. Estimular o grupo para gerar interação com as obras e a temática apresentada. Conversar informalmente com os participantes sobre livros, leituras e assuntos diversos. Elaborar atividades dinâmicas e criativas. Utilizar o próprio livro para a leitura, de modo a gerar familiaridade. Relacionar a leitura a outras possibilidades, música, teatro, dança, etc. Ler em voz alta, com boa entonação, para que todos compreendam o que está sendo lido. Dar autonomia aos leitores para partilharem suas histórias, leituras e narrativas, bem como exporem posicionamentos. Eu gostaria aqui de retomar pontos importantes do que nós trabalhamos até agora, que é do que depende o incentivo à leitura, especialmente, e como nós podemos nos transformar em mediadores de leitura. Essa prática de desenvolver ações de mediação da leitura, ela tem se dado no Brasil das mais diferentes possibilidades. Por exemplo, se a gente cita as bibliotecas comunitárias, que no Brasil atualmente tem sido um fenômeno, nós percebemos no país inteiro iniciativas se constituindo de criação de bibliotecas comunitárias, onde na prática se dá o encontro entre o leitor e o mediador através dos círculos de leitura, através da contação de história, através das rodas de leitura, e a gente vai percebendo que isso tem sido importante para formar leitores no Brasil. Esses espaços constituídos dentro das próprias comunidades, espaços constituídos na circunvizinhança dos moradores, tem sido muito importante. Outro exemplo que nós podemos destacar são os agentes de leitura, que levam a leitura nas residências, nas comunidades. Então, essa prática é o que nós queremos ver, fortalecer dentro desse curso, porque a gente entende que a leitura transforma, né? Que a leitura leva o cidadão a pensar no seu processo de cidadania de uma forma independente, autônoma, com liberdade, porque quando você lê, você compreende o que está lendo, você certamente se transforma. Por quê? Porque a leitura nos ajuda a ver o que acontece ao nosso entorno, na nossa vida, de uma forma mais dinâmica, de uma forma mais autônoma e de uma forma especialmente crítica. Nosso primeiro módulo do curso Formação de Mediadores de Leitura está chegando ao fim. Nesta videoaula, retomamos aspectos fundamentais para pensar o papel do mediador de leitura. Quer saber mais? Confira o fascículo acessando o ambiente virtual de aprendizagem da UANI FDR. Lá você também pode acessar os outros módulos do curso. Até a próxima!